Fala pessoal, beleza? Você é engenheiro florestal e vai apresentar um inventário florestal para ser aprovado para um projeto de licenciamento em geral e tem receio de que ele não seja aprovado? Ou você é profissional aí de uma empresa em que o seu inventário florestal vai ser avaliado pelos sócios ou por algum tomador de decisão e você quer que o seu inventário florestal esteja o mais correto possível para que ele seja bem confiável, né? Se você tem essas dúvidas, então me acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas, tá? Para que o seu inventário florestal ele seja bem avaliado, tá bom? Para que ele seja aprovado, se for o caso, e para que você consiga apresentar o inventário florestal coerente e o mais apresentável possível, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, vamos entender o seguinte, tá? Tem uma frase que diz que é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Ou seja, é muito fácil você chegar numa determinada obra, olhar para ela e falar, eu faria de tal jeito, eu faria de outro jeito. Difícil é você ir lá começar do zero e executar aquela obra, né? Ou seja, com inventários florestais, né, é importante que você, que vai ser o profissional que vai realizar essa atividade, esteja seguro daquilo que você está fazendo, né? Como cada caso é um caso, você lá no campo, você com a sua equipe, você vai tomar as decisões que você acha que você tem que ser tomadas ali em cada caso, né? E claro, né, você vai ter que fazer isso da melhor forma possível para que o seu trabalho ao final esteja confiável e seja bem avaliado, tá bom? Então por que é importante a gente já definir isso? Porque por mais que possam ocorrer imprevistos, é necessário que você, que vai ser o profissional que vai realizar o inventário florestal, esteja atento, né, e seguro daquilo que você está fazendo, né? Às vezes é normal que no campo tenha lá algum imprevisto, alguma situação que não esteja no planejado, né? Às vezes é normal que você tenha que alterar a localização de uma parcela, alterar ali algum determinado parâmetro estatístico, mas ao final é importante que você, que vai ser responsável pela atividade, esteja seguro daquilo que você está fazendo, tá? Para que quando chegar o momento de você ser questionado, você tenha segurança de dizer, não, o inventário foi feito dessa forma por causa disso, disso, né? Se, por exemplo, o seu inventário florestal for avaliado por algum órgão público, por algum analista de meio ambiente, é normal que eles tenham dúvidas, e aí quando essas dúvidas surgirem, você esteja apto para responder essas dúvidas, né? Ou se você é funcionário de uma empresa e realiza inventários florestais, e aí quando algum sócio, gerente, alguém tiver alguma dúvida sobre o seu trabalho, é importante que você, né, da mesma forma, esteja apto para responder as dúvidas e dizer por que aquele trabalho foi feito daquela forma, tá bom? Então, se você é o engenheiro da obra, né, então tenha segurança sobre aquilo que você está fazendo, tá? Então, as dicas que eu vou te dar aqui vão te ajudar mais a ter essa segurança necessária para você estar confiante do seu trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira dica aqui que eu vou te dar para que o seu inventário possa ser bem avaliado é você fazer uma coisa que eu acredito que é a mais óbvia possível, que é você fazer uma boa coleta de dados, tá? E o que isso significa? Fazer uma boa coleta de dados significa você coletar em campo os parâmetros relacionados ao objetivo daquele inventário, é você evitar erros grosseiros, como por exemplo, erros de mau uso dos equipamentos, né? Falta de treinamento aí sobre os determinados tipos e situações para cada equipamento. Ou seja, procure primeiramente fazer uma boa coleta de dados em campo, tá bom? Treine bem você, a sua equipe, tá? Para que essa coleta de dados em campo ela esteja mais coerente possível, tá bom? Como eu disse, imprevistos podem acontecer, mas quando esses imprevistos acontecem, você precisa saber lidar, né? Precisa saber bem executar essas práticas em campo para que, mesmo com os imprevistos, o seu trabalho esteja o mais bem executado possível, tá bom? Então faça uma boa coleta de dados em campo, esteja atento ao formato das parcelas, né? Ao tamanho das parcelas, né? Enfim, primeiramente faça uma boa coleta de dados em campo. A segunda dica que eu vou te dar aqui é que o inventário florestal ele não é uma atividade que você vai fazer sozinho, né? Você vai precisar de uma equipe para te dar suporte, para te dar apoio, para te ajudar em campo. Sendo assim, é importante que toda essa equipe esteja bem treinada, né? Se a sua equipe estiver bem treinada, por consequência, você vai fazer uma boa coleta de dados em campo, né? Se você tem lá uma pessoa que vai medir a circunferência, o diâmetro, é importante que essa pessoa
esteja bem a par de quais as melhores formas de se medir a circunferência, quais os erros ela tem que evitar, tá bom? Se você vai ter uma pessoa específica para medir a altura, é necessário que essa pessoa já esteja ali ambientada com o aparelho de medir a altura, né? Dependendo da distância que ela tiver, como que ela vai fazer para medir a altura de forma correta. Se for ter a medição de altura total, comercial, outros tipos de altura, é necessário que essa pessoa já esteja bem treinada para bater o olho na árvore e já conseguir identificar, né? Ou seja, se uma equipe de campo de inventário, por via de regra, vai ter ali uma pessoa que vai executar cada função, é necessário que essa equipe esteja bem treinada para que a coleta de dados seja feita de forma correta, tá bom? Inclusive, quem realiza inventário sabe que a parte de campo ela é fundamental para aquilo que vem depois, que é a análise e geração de relatórios, né? Então, é preferível que você treine bem a sua equipe para que na hora que vocês forem a campo, vocês consigam executar o trabalho uma única vez, mas de forma correta e satisfatória, nem que você demore um pouquinho mais de tempo, né? Porque aí depois no escritório, no computador, lá tudo tranquilo, você consegue tabular bem os dados, você consegue entender os dados e gerar os relatórios, tá? É preferível fazer dessa forma do que você ter que fazer o trabalho de campo de forma corrida, né, de forma duvidosa, e aí na hora que for fazer os cálculos e os relatórios, você tem que voltar a campo porque o trabalho de campo não foi bem executado, tá bom? Então, para isso, treine bem a sua equipe para que todos saibam da importância daquilo que eles estão fazendo, né, e façam o trabalho uma única vez. Esse eu acredito que é o mais desejável, que é o que todo mundo quer, para que lá no final o seu inventário possa ser bem avaliado. Uma terceira dica que eu te dou aqui é o que vem depois do campo, né? Não adianta nada a equipe de campo fazer o trabalho correto, se na hora que chega na equipe de escritório tem lá lançamentos de dados errados, se a equipe de escritório não sabe, né, fazer exatamente, corretamente os devidos cálculos e relatórios, né? Então, se só a equipe de campo fizer bem o trabalho, mas depois isso não estiver bem alinhado com a equipe de escritório, o que vai acontecer é que você vai ter ali uma base de dados muito boa, mas que não pode ser trabalhada ou que não consegue ser trabalhada da melhor forma possível, tá bom? Então é necessário ter esse bem alinhamento, essa bem engrenagem, esteja bem correta, né, da equipe de campo com o trabalho que é feito no escritório depois, né? Para que, se você, por exemplo, se você utiliza algum software específico, então é importante que a equipe de escritório conheça bem esse software, quais as funções que ele te proporciona, como, né, resolver os determinados tipos de cálculo caso a caso, ou se você utiliza Excel, né? É importante que a equipe saiba também lançar bem os dados e fazer corretamente os cálculos, ou seja, a equipe de escritório depois ele também é uma parte fundamental para uma boa confecção de um relatório florestal e, consequentemente, para que ele seja bem avaliado. A quarta dica que eu vou te dar aqui é que, por exemplo, muitas vezes o engenheiro florestal, ele tem, né, a equipe de campo, ele tem a equipe de escritório, mas é ele que vai assinar. E às vezes o engenheiro florestal ele cai no erro de não conferir os dados, né? Porque por mais que todas as equipes estejam bem alinhadas, né, às vezes é importante alguém de fora ir ali dar uma olhada para ver como é que estão os dados, como é que estão, né, aquela confecção dos relatórios, para ver se não teve ali algum lançamento de dado que passou despercebido, para ver se não ficou alguma informação equivocada na hora de confeccionar o relatório, tá bom? Então é importante que o engenheiro florestal, responsável técnico por aquele inventário, ele possa conferir aqueles dados, né, para que no final esteja tudo bem certo, bem alinhado e confiável, tá? Sendo assim, eu vou até mostrar aqui para vocês um exemplo que eu utilizo nos meus inventários, que é uma das formas que eu utilizo para conferir os dados, depois que os dados já estão lançados lá no Excel, é uma forma que eu utilizo para conferir se está tudo bem digitado, se não ficou algum dado lançado errado. Então dá uma olhadinha aí nesse vídeo que eu vou, na continuidade aqui, mostrar para vocês. Então, pessoal, olha só, vamos dar uma olhada aqui nesses dados, tá? Esses aqui são dados reais de inventário florestal em floresta nativa, tá bom? Em que aqui em cada uma dessas colunas aqui que vocês estão vendo, ó, tem a informação aqui de talhão, parcela, número da árvore,
né? Nome científico, nome vulgar, CAP, DAP, altura total, altura comercial, área transversal, volume por árvore, volume comercial e alguns outros códigos, tá? Mas então, olha, só para a gente entender, né, fica muito difícil a gente achar algum dado discrepante só olhando aqui para esses dados dessa forma, né? Então eu até coloquei aqui os filtros, né? Eu selecionei aqui essa coluna, ó, aí eu vim aqui em dados, né? Tira filtro, coloca filtro, tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui o filtro, né? Só para a gente ver. Então vamos supor, eu vou dar uma olhada aqui nos dados de CAP. Então eu estou vendo que o CAP ele varia de 32 até esse valor de 670, né? Então eu vou tentar fazer aqui uma observação visual para ver se tem algum dado discrepante de CAP. Para isso, olha só, eu vou selecionar aqui todos os dados de CAP, vou apertar Shift, Ctrl para baixo, tá? Vou vir aqui em inserir, aqui em gráficos, ó, eu vou vir aqui nesse gráfico de dispersão. Eu vou até colocar aqui, ó, clicar com o botão direito, mover gráfico para uma nova planilha, tá? Para ficar melhor de observar, tá bom? Então, olha só, aqui cada um desses pontos é um valor de CAP que eu estou vendo que está na minha base de dados, tá bom? Então, aqui no primeiro momento a gente observa que a grande maioria dos valores de CAP estão nessa faixa, que os valores de CAP estão aqui nessa coluna, tá? Nesse eixo aqui, né? Que vai de 0 até 800 aqui na escala. Então, a grande maioria dos valores de CAP estão dentro aqui dessa média, beleza? Só que eu observo que tem alguns valores, alguns pontos, ó, que estão acima da média, tá? Cada ponto desses aqui, vou até tentar dar um zoom aqui, ó. Cada um desses pontos é um valor de CAP. Então, só de eu bater o olho, eu já percebo aqui, ó, esse 670 que vocês estão vendo é um valor de CAP. Então, eu vou lá na aba de dados de campo, vou pelo filtro aqui, ó, eu vou desmarcar tudo e vou só naquele valor lá de 670, tá? Ó, então, ó, esse valor aqui é de uma espécie de Chico Magro, tá? Eu sei que essa espécie, o normal, ela não tem esse valor em campo. Então, muito provavelmente, eu vou conferir na ficha de campo e eu sei que esse 0 no final aí foi digitado errado. Então, eu corrijo aqui para 67. Então, quando eu volto aqui no gráfico, ó, peraí, opa, aqui tá feito o filtro lá. Quando eu volto lá no gráfico, então, ó, automaticamente aquele valor de 670 já não está mais aqui, tá? Então eu ainda vejo aqui alguns valores aqui, ó, tem um 363, eu vou lá olhar então qual que é essa árvore que está com CAP de 363, tá? Ó, é uma figueira que está com esse valor de CAP, ou seja, para uma figueira eu acredito que seja um valor plausível, vou conferir na ficha de campo, não vi que não tem nada errado, é esse valor mesmo, beleza. Então, ó, deixa eu voltar aqui para voltar para todos os valores, tá? Então, ó, você pode até vir aqui e marcar todos os que você acha que estão com valores muito acima, só para ver se está certo. Se tiver algum valor que você vê aqui que está abaixo dos parâmetros corretos, algum valor negativo, algum valor que você veja suspeito, já seleciona, né? E aí você confere um por um aqui, tá bom? Para ver se esses valores aqui estão corretos, tá bom? Eu fiz essa conferência, ó, em relação ao CAP, tá? Então eu vou também fazer essa mesma checagem em relação aqui ao volume por árvore. Então, novamente, eu vou dar um Shift, Ctrl para baixo aqui nos dados de volume por árvore, inserir gráfico de dispersão, vou clicar com o botão direito, mover gráfico para uma nova planilha, tá? Novamente, ó, aqui os dados de volume por árvore, ó, a grande maioria está dentro dessa faixa. Só que eu já observei que tem uma árvore aqui, ó, que está com volume por árvore de 23,67. Então eu já tenho quase certeza que está errado esse valor, né? Então eu vou vir aqui em dados de campo, tá? Vou desmarcar tudo e vou selecionar aquela que eu quero. Então eu venho aqui, ó, em 23,67. Ó, é um pé de bacuri que está com, peraí, CAP 298, plausível, beleza, diâmetro de quase 1 metro, só que ela está com uma altura total de 50 metros, tá? Provavelmente eu olhei na ficha de campo, já conferi lá que esse 50 está errado, na verdade era 5, tá? E aí ele corrige aqui o valor de volume por árvore, tá? Então eu volto aqui, ó, selecionar tudo, volto lá no gráfico, ó, aquele valor discrepante lá em cima sumiu.
Eu tenho aqui alguns outros, ó, 10,53, só para a gente também ver esse caso. Tá bom? Esse 10,53 aqui em volume por árvore, ó. É aquela figueira lá que está com 363 de CAP. Beleza, tá? Se tá certo, beleza. Tá? Mas essa checagem aqui pelos filtros e também pelos gráficos de dispersão é uma forma muito boa de você conseguir visualizar qual que é o padrão de dados dos números do seu inventário, e se tiver algum valor discrepante, você consegue enxergar aonde que estão esses valores e quanto que está dando de valoração de cada um deles, tá bom? É uma forma que eu utilizo nos meus inventários para checar se tem algum valor que está muito acima do normal, muito abaixo, tá bom? E aí nesses valores específicos eu faço essa conferência, tá bom? E aí, continuando, uma quinta dica aqui que eu vou dar para vocês é que esteja atento aos parâmetros estatísticos do seu inventário florestal, tá? Por via de regra, se o seu inventário florestal ele vai ser apresentado aí para algum projeto de licenciamento, normalmente os órgãos ambientais eles têm lá as normativas que eles usam para avaliar o inventário florestal. E essas normativas seguem ali determinados parâmetros estatísticos, né, de variância, coeficiente de variação, intensidade ideal de amostra, né? Seja lá de onde você estiver vendo aí o vídeo, é importante que você saiba que essa parte, normalmente ele segue ali algum parâmetro, né? Então verifique se o seu inventário florestal ele está de acordo com aqueles parâmetros estatísticos que o órgão ambiental utiliza, né? Porque quando a pessoa lá do outro lado, né, o analista ambiental, na hora que ele pegar para analisar o seu inventário florestal, entre outras coisas, ele vai verificar, de acordo com o checklist de itens que ele tem que conferir, ele vai verificar, né, se os parâmetros estatísticos daquele inventário que você apresentou está de acordo com aquilo que ele tem que analisar, né? Então, já apresenta o seu inventário florestal já sabendo disso para que não tenha aí como que essa pendência, né? Ou se, por exemplo, se você trabalha para uma empresa que o seu inventário florestal ele precisa ser confiável, né, estatisticamente, para isso é importante você saber avaliar ali os parâmetros estatísticos, né, para que você possa dizer que o seu inventário florestal ele tem uma confiabilidade, né, dos dados, e aí que com base nele a empresa possa tomar aí as decisões, né, cabíveis depois do inventário, tá bom? Então esteja atento aos parâmetros estatísticos do seu inventário florestal. Por fim, gente, uma última consideração que eu coloco aqui para vocês é que mesmo depois de seguido todos esses passos, ainda assim pode ser que alguém lá na frente, na hora de analisar o seu inventário, tenha alguma dúvida, né? Pode ser que mesmo você conferindo os dados, tenha alguma coisa passada despercebida, né? E aí, se você for questionado, você esteja apto, então, para tirar todas as dúvidas, né, do porquê que foi feito daquela forma, né? Por que tem algum valor ali que está com algum comportamento fora do normal, por assim dizer, né? Se você seguir todos esses passos, lá na hora que chegar, seja lá quem for que for avaliar o seu inventário florestal, você vai estar mais seguro para tirar todas as dúvidas, né? Então, por exemplo, eu sei que na hora os analistas de meio ambiente, na hora deles avaliar o inventário florestal, eles sabem, né, que de maneira geral eles sabem que pode acontecer esse tipo de imprevisto, né? Então, às vezes, na hora de que o analista vai notificar o engenheiro, pode ser que ele simplesmente manda lá um ofício de pendências, ou dependendo daquilo que o analista analisar, ele pode até emitir uma autuação, né? Não sei, né? Cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer aqui é, quando esses questionamentos vierem, você, depois de seguir todos esses passos, você vai estar mais seguro e confiante para poder responder tudo aquilo que vier de perguntas na avaliação do seu inventário florestal, tá bom? E aí, você acha que eu esqueci de alguma coisa? Tem alguma coisa aí do vídeo que eu mostrei, eu falei que você não concorda ou ainda tem dúvida? Escreve aí nos comentários se for o caso, tá bom? Continua me acompanhando aqui nas redes sociais, aí no Facebook, Instagram, né, YouTube, não sei exatamente de onde você está vendo esse vídeo, mas de qualquer forma, muito obrigado aí pelo seu like, pela sua atenção, e é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado.